Hoje eu vou te contar um caso bizarro de uma mulher que decidiu assassinar a esposa do seu amante com 41 machadadas, onde ela deixou a vítima totalmente despedaçada, enquanto a filha recém-nascida da vítima estava no berço próximo ao corpo da mãe. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora no início, porque me ajuda muito aqui no canal. E também já me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Bom, recado dado, então vamos pro caso de hoje. Candace Lynn Wheeler nasceu em 1951 em Lucas, no Texas, e ela cresceu em uma família muito religiosa. Então, quando ela era pequena, ela sempre frequentava muito a igreja junto com a família, e os pais dela viajavam muito, porque o pai dela era do exército. Então, a Candace frequentemente mudava junto com a família dela, e inclusive por causa disso ela acabou não conseguindo criar muitos laços de amizade e ter proximidade com muitas outras pessoas durante a infância. Apenas quando ela já estava na idade adulta, ela acabou conhecendo um engenheiro eletrônico chamado Pat Montgomery, e eles começaram a namorar e começaram a se relacionar, e pouco tempo depois eles acabaram se casando. Então, quando a Candace ela se casou com Pat, ela optou por alterar o nome dela, então ela começou a ser chamada como Candace Lynn Montgomery, que era justamente o sobrenome do esposo dela. Então, em 1973, a Candace engravidou da sua primeira filha. Então ela teve a filha dela que se chamava Jenny, e no ano seguinte eles tiveram um segundo filho, que dessa vez era um menino, que eles deram o nome de Ian. Naquela época eles moravam em uma pequena cidade chamada Wiley, que ficava no Texas, e a Candy ela era muito envolvida ainda com questões da religião, né? Então ela frequentava muito a igreja, inclusive ela dava aulas na igreja de religião, e ela também tinha um negócio local de decoração. Então boa parte do dia a dia da Candy era basicamente cuidar das crianças, das aulas na igreja que ela costumava dar, e também ela cuidava da casa e cuidava do seu negócio. Então ela era realmente uma dona de casa, ela era muito empenhada em cuidar dos filhos, ela era muito devota à igreja, então ela não faltava de jeito nenhum à igreja, e ela era muito próxima realmente da religião desde que era pequena. Então todos conheciam ela ali na região, porque ela realmente estava sempre envolvida nessas questões da igreja e sempre envolvida com a própria família. E naquela época, a Candy e o Pat, eles frequentavam, né, a igreja metodista lá da cidade que eles moravam, e eles acabaram conhecendo um outro casal chamado Betty Gore e Alan Gore. Então eles ficaram muito amigos desse casal. Era tipo assim, para todo canto que eles iam em casal junto com esses dois novos amigos. Então eles ficaram muito amigos mesmo e se aproximaram muito rapidamente. Só que nesse meio tempo, a Candy e o Alan, que era o esposo da Betty, eles ficaram muito próximos, muito amigos mesmo. E quando foi em 1978, teve um evento na igreja, que era um jogo de vôlei que ia ter lá, e eles marcaram de se encontrar lá. Então naquele dia eles entraram num climazinho, acabaram ficando, e a partir daí eles começaram a ter uma relação extraconjugal. Naquela época, o Alan ele já tinha uma filha com a Betty, né, a esposa dele, e mesmo mantendo esse relacionamento extraconjugal com a Candy, a Betty acabou engravidando novamente. Então ele ficou muito feliz com isso, a esposa dele estava grávida, e foi algo que não agradou muito a Candy, porque ela estava muito envolvida nesse relacionamento que eles estavam mantendo. No dia 13 de julho de 1980, o Alan ele precisou fazer uma viagem de trabalho, e como a Betty, a esposa dele, tinha acabado de ter a segunda filha deles, então eles pediram para que a filha deles mais velha, a Alicia, fosse ficar alguns dias na casa dos Montgomery. Como eles também tinham crianças, então ia dar super certo, porque a Alicia ia ficar com as outras crianças, enquanto a Betty conseguia ter um pouco de descanso com a recém-nascida. Só que naquela altura, a Betty ela já desconfiava que o esposo dela, o Alan, estava tendo algum relacionamento extraconjugal com a Candy. Só que até então ela não tinha falado nada, ela estava só na suspeita realmente, então ela não tinha confrontado nenhum dos dois. Então naquele mesmo dia, no dia 13, a Candy ela foi lá na casa da Betty, que já estava sozinha em casa porque o esposo tinha viajado, e ela foi lá justamente para pegar um maiô para Alicia, porque ela ia levar as crianças para a piscina para elas se divertirem. Então ela foi lá na casa da Betty, mas quando ela chegou na casa da Betty, a Betty logo confrontou ela sobre essa suspeita que ela tinha da traição entre o esposo dela, o Alan, e a Candy. Então, naquele momento, elas começaram a discussão. Em meio àquela briga, àquela discussão, a Candy achou um machado lá na casa da Betty
e ela pegou esse machado e deu 41 machadadas na Betty, que faleceu, né, exatamente naquele momento. E essas machadadas foram feitas com muita raiva, né, obviamente. Ela estava muito indignada com toda aquela situação. E as machadadas foram realizadas principalmente no rosto da Betty. A Betty também teve o torso, as pernas e os braços mutilados. E ela acabou falecendo na própria casa dela, enquanto a filhinha dela, recém-nascida, estava dormindo no berço. Então, ao cometer o crime, a Candy saiu da casa da Betty e foi para a casa dela levando o maiô como se nada tivesse acontecido. Só que o Alan, ele acabou desconfiando que algo teria acontecido porque ele ficou tentando ligar para a esposa dele por várias e várias vezes e nada dela atender, o que não era muito comum, principalmente porque ela estava com recém-nascido, então ele ficou muito preocupado e com certeza ele desconfiou que algo tinha acontecido naquele momento. Então ele acabou ligando para Candy e ela disse que tinha encontrado a Betty algumas horas antes, mas que estava tudo normal, que não entendia aquela preocupação dele porque ela estava em casa e quando ela tinha visto a Betty, ela aparentava estar tudo normal, então era para ele não se preocupar com isso. Só que o Alan, ele ainda ficou desconfiado porque ainda assim ele não conseguia contato com a esposa dele, então ele pediu para que alguns amigos que eram vizinhos dele fossem na casa para ver se estava tudo bem com a esposa dele e com a filhinha dele. E quando um dos amigos entrou na casa deles, ele já encontrou o corpo da Betty totalmente desfigurado dentro da casa. De acordo com o depoimento desse amigo do Alan, ele relatou que a casa parecia um oceano de sangue castanho avermelhado, espesso e congelado brilhando no azulejo. Então, nesse momento, a polícia foi logo acionada, eles foram direto lá na casa da Betty e do Alan, e de fato eles encontraram exatamente a mesma cena do corpo da Betty totalmente desconfigurado, e durante a investigação eles também encontraram algumas pegadas marcadas no sangue. Então eles começaram a desconfiar que poderia ser alguém que tinha algum acesso fácil dentro da casa. Além disso, também tem algumas marcas de sangue, tanto no ralo quanto na parede do banheiro, o que para a polícia indicava que provavelmente o assassino teria se limpado antes de sair da casa. De acordo com a cena do crime, os investigadores também suspeitavam que provavelmente o assassino seria alguma mulher, né, seria do sexo feminino, ou seria alguma criança. Então eles começaram a investigar quem teriam sido as últimas pessoas em contato com a Betty, para que eles pudessem tentar encontrar algum suspeito. Então o Alan relatou para a polícia também que a Candy tinha ido visitar a Betty, elas tinham se visto mais cedo, e a Betty foi então selecionada como uma das suspeitas para prestar depoimento. Ao ser questionada pela polícia, a Candy alegou ter ido sim na casa da Betty de manhã mais cedo para pegar o maiô da Alicia, mas ela teria saído logo depois porque tinha algumas aulas para dar na igreja. Porém, um amiguinho da Alicia, que tinha ido na casa deles, na casa da Betty, um pouco mais cedo, ele era criancinha, mas ele disse que viu a Candy sair por volta de 11 horas da manhã da casa, o que era contrário àquele depoimento inicial que a Candy tinha dito que tinha saído mais cedo para dar algumas aulas na igreja. Então, no dia 27 de junho, a Candy ela é acusada pelo assassinato da Betty e acaba sendo presa. Na época, o Alan também prestou alguns depoimentos e ele acabou confessando que mantinha um relacionamento extraconjugal com a Candy e que aquela poderia ser alguma das principais motivações do crime. Enquanto Candy era presa, os carcereiros notaram que ela tinha cortes no dedo do pé e hematomas na cabeça enquanto ela vestia os uniformes da prisão. Em outubro de 1980, a Candy é levada ao seu julgamento, que durou 8 dias. Durante o julgamento, o seu advogado alegou legítima defesa e que Candy teria sido agredida por Betty quando ela soube do caso de traição. No julgamento, um psiquiatra que acompanhou o caso afirmou que Candy apagou durante o assassinato e que seus atos foram desencadeados por um trauma da infância. Ele teria colocado Candy sob hipnose antes do julgamento e a levou a se lembrar que a sua mãe silenciava quando era criança e que ela se lembrava de ter feito o mesmo com Betty enquanto ela morria. O crime foi muito chocante porque, principalmente de acordo com amigos e vizinhos que conheciam a Candy, eles relatavam que ela era uma mulher muito calma, que ela era muito envolvida com a família dela, ela era muito religiosa, então ninguém acreditava que ela seria capaz de realizar um assassinato dessa maneira. Ao ser questionada pelo crime, a Candy ela disse que ao entrar na casa da Betty, ela já foi imediatamente recebida com um machado. Então ela conseguiu lutar com a Betty e acabou pegando o machado
e para se defender, ela deferiu alguns golpes na ex-amiga. Então a Candy ela foi acusada pelo assassinato de Betty, mas o júri acabou inocentando ela, porque considerou que o assassinato de Betty foi realizado por autodefesa. O júri foi composto por 9 mulheres e 3 homens, e eles deliberaram por 3 horas antes de finalmente absolvê-la de assassinato em 30 de outubro de 1989. Depois do julgamento, os Montgomery, a Candy e o Patty acabaram se mudando da cidade, até porque os boatos estavam muito recorrentes, mas depois de 3 meses eles acabaram se divorciando. Hoje a Candy Montgomery ela é uma mulher livre, ela mora na Geórgia e ela trabalha como terapeuta da saúde mental e ela também é conselheira familiar. O caso da Candy e a Betty ele ficou muito famoso, então ele acabou recebendo várias adaptações de diversos filmes. Em 1990, um filme de televisão intitulado A Killing na Small Town adaptou o caso. Em maio de 2022 foi lançado na Hulu e na Star Plus a série original Candy, que foi estrelada pela Jessica Biel como sendo a Candy Montgomery, e em março de 2023 a série original da HBO Max Love and Death retratou o caso como sendo Elizabeth Olsen, a protagonista, que fez o papel da Candy Montgomery. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece também de já se inscrever e deixar o seu curtir, porque me ajuda muito. E também me seguir nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.